Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui números de pesquisas que foram feitas no estado de Minas Gerais e no estado do Paraná para o governo e também para o Senado. Vamos falar aqui, trazer algumas novidades, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ativa aí as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o like, o joinha para cima, se não gostar, joinha para baixo, faz parte, comenta, compartilha, em especial com quem mora no estado do Paraná ou, assim como eu, mora em Minas Gerais. Eu sou de Uberlândia, falo daqui, né, e tem muita coisa acontecendo nesses estados, também em vários outros. Eu tenho tentado, na medida do possível, trazer informações para vocês, e como tem muita pesquisa saindo, muita informação, eu vou trazer nesse vídeo aqui dados de 2 estados para a gente ganhar um pouco aí de tempo, né? Vamos lá então. A pesquisa foi feita pelo Instituto Real Time Big Data, que ouviu 1.500 eleitores. Vamos falar primeiro do Paraná, entre os dias 19 e 20 de julho, e tem uma margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos. Falando aqui primeiro para o governo, Ratinho Júnior, que é governador, tenta a reeleição, ele é do PSD, lidera com 43%. Em segundo vem Roberto Requião, que está no PT com 16%. Flávio Arnes, que é senador do Podemos, aparece com 6%, mas se ele perder, ele volta e continua no Senado. César Silvestre Filho, do PSDB, aparece com 2%. Ângela Machado, do PSOL, com 1%. Solange Ferreira Bueno e Zé Boni não pontuaram. Brancos e nulos, 14%. E não sabem, não responderam 18% dos entrevistados. Aqui nós temos Ratinho Júnior, que venceria no primeiro turno com uma larga aqui vantagem. Ele é o franco favorito, e aqui não tem nada a ver com o que eu acho do governo dele, mas com o que a pesquisa essa e várias outras realmente têm apontado. Requião foi se vincular ao Lula e ao PT e acabou jogando o eleitor antipetista ainda mais para o Ratinho, né? E quando o Requião anunciou que saiu do MDB, depois de ficar lá por anos e anos, e quando ele foi para o PT, então eu imaginei que ele teria uma vida muito difícil, porque o antipetismo no Paraná é gigantesco. E assim, o Requião também, vou deixar um link de uma matéria que fala dos problemas que ele tem lá no estado para fechar as alianças. O estilo dele não tem agregado muito por lá, inclusive a convenção que aprovou o seu nome como candidato ao governo foi feita a portas fechadas. Realmente uma situação delicada, e o Requião gostaria de ter o PDT de Ciro Gomes apoiando a sua candidatura. Só que o Requião estava com declarações assim muito complicadas em relação ao Ciro, e também fazendo uma bajulação danada em relação ao Lula, e isso tudo, claro, dificultou a aproximação com o PDT que lançou, através de Ciro Gomes, inclusive na convenção que aprovou o nome de Ciro, lembrando que Ciro foi aprovado por unanimidade, né, da Executiva Nacional lá, candidato agora à presidência da República, e o Ciro fez questão de, no seu discurso, chamar o Ricardo Gomide, ex-deputado federal, que é então o candidato do PDT ao governo do estado. Então isso aí acabou agradando bastante os apoiadores de Ciro, que tinham a preocupação, né, se o PDT lá no estado acabaria cedendo algumas pressões, principalmente, né, de algumas pessoas que têm alguma simpatia pelo Lula, para apoiar o Requião, mas isso não vai acontecer, e o PDT então, pelo menos até agora, terá um nome, é o de Ricardo Gomide, que muita gente fala, olha, tudo bem que o cenário do Paraná não é nada fácil para ele, né? Chances são remotas. Eu chamo de remotas porque a gente tem que respeitar as pré-candidaturas, e em eleições nós vimos muita coisa acontecer, mas é claro que a situação do Ricardo Gomide no Paraná é muito, mas muito difícil. Porém, é muito melhor apostar nele ou numa outra aliança, enfim, que seja benéfica também para o projeto que o PDT apresenta e para o nome de Ciro Gomes, do que ficar num palanque como do Requião, sendo ali um mero coadjuvante numa candidatura também muito difícil de ir para frente, e ali dando simplesmente espaço para o Lula. Então, na minha opinião, o PDT do Paraná com o Ricardo Gomide acertou. Vejam aqui que ele vai ter agora espaço na TV, nos debates, vai lá defender o Ciro, o PDT, o projeto que o partido apresenta, é um nome que fica em evidência e pode se fortalecer para as próximas eleições. 2024 é logo ali, 2026, enfim. Então, na minha opinião, uma decisão acertada do PDT por lá. E eu acho, inclusive, que isso aqui poderia ser repetido em vários outros estados. Para o Senado, nós temos um cenário aqui que dá para comparar com o que foi feito no mês passado. Sérgio Moro, do União Brasil, está com problemas, vou falar daqui a pouco, pode ser que ele nem candidato seja a nada. Sérgio Moro, do União Brasil, aparece agora com 31, ele tinha 30, então oscilou dentro da margem de erro. Álvaro Dias tinha 23, agora aparece com 26.
também dentro da margem de erro, porém 3 pontos, né? E a distância de 5, então dá para dizer que estão tecnicamente empatados. Dr. Rosinha do PT com 7, Paulo Martins do PL com 5, Aline do PROS com 2, Guto Silva com 1, Desirê Salgado do PDT com 1, ela não estava antes, Valdir Rossoni também não estava antes, aparece com 1, Orlando Pessutti do MDB e Elton Bars do PCdoB não pontuaram. Brancos e nulos 11 e não sabe ou não responderam 16%. Um cenário 2 para o Senado com menos nomes, Sérgio Moro 32, Álvaro Dias 27, Aline do PROS com 4, Guto Silva 2, Desirê Salgado 1, brancos e nulos 14, não sabe ou não responderam 20%. No cenário 3, agora sem o Álvaro Dias, aí o Sérgio Moro fica como franco favorito, que ele aparece com 41, Paulo Martins do PL com 6, Aline 5, Guto 3, Desirê Salgado 2, brancos e nulos 19, não sabe ou não responderam 24%. Então aqui uma disputa acirrada quando você tem Sérgio Moro e o Álvaro Dias. Lembrando que eles até pouco tempo eram colegas de partido, o Moro saiu do Podemos ali no finzinho da janela partidária, gerou um mal-estar danado no partido. Ele tinha a pré-candidatura colocada lá pelo estado do Paraná e ele mudou de partido e também mudou o domicílio eleitoral, foi para o União Brasil ser candidato lá pelo estado de São Paulo, porém o TRE barrou a sua candidatura, aí ele voltou com ela para o estado do Paraná e agora enfrenta problemas na justiça, porque para você ser candidato, você tem que estar com a sua vida partidária resolvida 6 meses antes das eleições. Como o TRE demorou um tempo para dizer que o Moro não podia ser candidato pelo estado de São Paulo, uma demora normal, não é que atrasaram porque o Moro mudou de partido no limite e demorou algum tempo aí para ter essa decisão contrária. Então ele volta para o estado do Paraná. Mas detalhe, quando ele volta, aí, segundo muitos estão apontando, o prazo de 6 meses começa a contar depois dessa volta. E aí não tem prazo, não dá os 6 meses necessários para que ele seja candidato. Ou seja, não está, nesse momento, segundo apontam vários juristas, preenchendo o requisito de estar com a sua vida partidária resolvida 6 meses antes das eleições, o que impediria o Sérgio Moro de ser candidato. Vamos ver o que é que ele vai resolver por lá. E vamos falar agora aqui da pesquisa que foi feita em Minas, né? O levantamento foi feito com 1.500 pessoas entre os dias 19 e 20, também tem uma margem de erro de 3 pontos, também pelo Instituto Real Time Big Data. Para o governo do estado, no cenário aqui de primeiro turno, Romeu Zema do Partido Novo, que é governador, tenta a reeleição, lidera com 44. O Calil, que é ex-prefeito de Belo Horizonte, do PSD, aparece em segundo com 33, uma distância bem menor do que outros institutos têm apontado. Pode ser uma questão de metodologia, mas é o que apresenta aqui nesse momento. 11 pontos é a vantagem do Zema. Carlos Viana, do PL de Bolsonaro, aparece em terceiro com 8. Marcos Pestana, do PSDB, com 2. Lorene Figueiredo, do PSOL, com 1. Vanessa Portugal, do PSTU, também 1. Renata Regina, do PCB, não pontuou. Branco e nulo 6, não sabe, não respondeu 5. E uma informação que saiu aí ontem, no dia 21 de julho, o Marcos Pestana, que é do PSDB, disse que não vai seguir a orientação do PSDB Nacional, que pretende apoiar Simone Tebet, e ele, Pestana, disse que vai apoiar Ciro Gomes aqui no estado. No cenário de segundo turno, Romeu Zema venceria Calil 48 a 39, 7 votariam branco e nulo, 6% de indecisos. Vamos trazer agora os cenários para o Senado. Aécio Neves, do PSDB, lidera com 16. Alexandre Silveira aparece em segundo com 11. Alexandre, que é do PSD, partido de Calil, aqui 5 pontos, então dá para dizer que estão tecnicamente empatados. Cleitinho, que é do PSD, aparece com 10, então do primeiro ao terceiro dá para dizer que é um empate aqui também. Duda Salaber, que é do PDT, aparece com 7, então ela está tecnicamente empatada com o Cleitinho e com o Alexandre Silveira. Marcelo Álvaro Antônio, que é do PL, aparece com 3, Paulo Pial, do MDB, com 2, Marcelo Aro, do PP, com 1, Dirlene Marques, PSTU, não pontuou. Branco e nulo, vejam um índice muito alto, 26%, e não sabe, não respondeu, 24%. Então, reparem que mesmo num cenário estimulado, quando o nome dos candidatos é apresentado, você tem 50% de eleitores que ou não votariam ou simplesmente não sabem quem votar. No cenário 2, você tem então aqui algumas mudanças. Alexandre Silveira aparece liderando com 13, porque aqui o Aécio não aparece, que de fato, certamente ele não será candidato, tem uma rejeição altíssima, o que impede uma possível vitória dele,
já que nesse ano nós teríamos apenas uma vaga em disputa. Então, sem o Aécio Neves, o Alexandre Silveira lidera com 13, mas colado nele vem um Cleitinho com 12. Aí a Duda Salabert também não está nesse cenário, e o terceiro colocado é o Marcelo Álvaro Antônio com 4, Paulo Pial do MDB com 4, Marcelo Aro do PP com 2, Dirlene Marques do PSTU não pontuou, e vejam isso, branco e nulo 35, e não sabe, não respondeu 30% dos entrevistados. Então, como eu disse, o Aécio não deve ser candidato, a Duda, tudo indica, deve sair para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados, deve ser muito bem votada, inclusive, lembrando que ela foi a vereadora mais bem votada de Belo Horizonte, da história da capital mineira. E o PDT fala em indicar o nome de Bruno Miranda para tentar lá o Senado, ele que é vereador também em Belo Horizonte, e é um nome que agrada muito a militância que apoia Ciro Gomes. Então, pessoal, é isso que nós temos aqui do Paraná e de Minas Gerais. Se você puder, como eu vivo aqui pedindo, porque realmente, pessoal, é muito importante, até porque eu não estou conseguindo mais ter tempo para divulgar em tantos grupos como eu fazia até pouco tempo. Então, a sua ajuda pode ser muito importante para que o nosso trabalho, para que o nosso conteúdo chegue em mais pessoas, essas pessoas, né, tenham aí a vontade de vir para cá e nos apoiar, porque aqui no canal Politizando a gente luta por um Brasil melhor e vocês são super importantes na construção e no crescimento desse canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando. Um abraço!